Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. Aleluia. Irmãos, Pedro, na sua primeira carta, ele vai tratar vários assuntos. Ele vai falar sobre a igreja, sobre eu e você, como um povo eleito, uma nação eleita, como pessoas que foi escolhida por Deus. Ele vai falar que nós somos pedras, que estamos edificando a igreja, que fazemos parte desta casa. Vai falar sobre a esperança, sobre a santidade, sobre os deveres cristãos, sobre o casamento. Pedro vai tratar tudo isso na sua primeira carta, na sua epístola. E é tão interessante que este Pedro que escreve esta primeira epístola, ele é tão diferente do Pedro que nós vemos que Jesus chama para seguir. Quando nós olhamos para os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê um Pedro meio que impulsivo, um Pedro meio que não consegue ter um domínio próprio, um Pedro que é dominado por reações explosivas. E quando nós vemos este Pedro aqui escrevendo esta carta, nós vemos um homem com um temperamento, uma atitude, reação, um entendimento de tudo de uma forma diferente. Porque Jesus Cristo bem disse, e bem profetizou também os profetas, que o Espírito Santo, o Consolador, não ia deixar eu e você órfão, mas toda a carne receberia do Espírito Santo, e Ele nos transforma. Nós somos moldados, transformados, dia após dia, à imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Então não há impossível para o Senhor. Não há pessoa que Deus não possa mudar. Não há milagre que Deus não possa realizar. Não há vida que Deus não possa reverter o quadro, a história. Tudo é possível para o Senhor. Ele pega este homem chamado Pedro, um pescador, um homem cogitado por muito tempo como impulsivo, a ponto de, numa certa via, tirar a espada, ferir a orelha de Malco. Agora você vê esse homem cheio de amor, cheio de graça. Esse homem totalmente diferente nas suas ações. Um homem totalmente diferente na sua conduta, maneira de viver, porque Deus muda. É Deus que nos transforma. É Deus que nos pega como pecadores, e ainda somos pecadores. Mas Deus nos pega, nos tira das trevas, nos traz para a luz. Deus nos tira do domínio do pecado e nos conduz para viver uma vida debaixo da sua graça, e infinita graça. E glória a Deus por isso. E isso serve de incentivo para mim e para você. Continuar orando, continuar intercedendo, continuar lançando a semente, continuar anunciando o Evangelho. Ainda que você venha olhar ao seu redor, ao derredor, e ver que é impossível mudança, saiba que para o Senhor tudo é possível. É Ele quem muda, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pedro é este homem mudado, transformado. E quando ele começa a falar aqui no capítulo de número 3, ele vai falar acerca dos deveres do homem, da mulher. A mulher, ele vai instruindo a mulher a como ganhar o seu esposo, que ainda não foi ganho pela palavra, que ele venha a ser ganho pelo seu honesto comportamento, pela sua conduta, pela sua maneira de viver o evangelho, pelo seu bom testemunho. Ele fala para o homem que deve honrar a sua mulher, que deve amar a sua mulher, que deve tratar bem a sua esposa, para que a sua oração não seja interrompida. Pedro está falando, olha, mulher, se o seu esposo não for ganho pela palavra, que ele seja ganho pelo seu honesto comportamento. Depois ele começa a falar sobre o homem. Homem, o cabeça do lar, honre a sua esposa, honre a sua mulher, trate com amor, para que a sua oração não seja interrompida. Olha o que Deus fala para mim e para você, homens que estão aqui, que quando nós tratamos as nossas esposas com desonra, quando nós humilhamos ou chegamos até o ponto de agredir, o apóstolo Pedro fala, olha, a sua oração ela é interrompida.
a sua oração é interrompida, ela não chega no alvo, ela não chega nos céus, porque você está em dívida com aquela que é carne da sua carne, com aquela qual a Bíblia fala que a partir do momento que vocês se uniram, vocês são uma só carne. Daí Pedro vai finalizando essa ideia, e ele começa a dizer, olha, finalmente, meus irmãos, Pedro vai falar sobre a maneira que nós vamos se relacionar um com os outros como igreja, como família cristã, como servos de Deus, como pessoas alcançadas pelo sangue de Jesus Cristo. Pedro fala, finalmente, meus irmãos, tenham o mesmo modo de pensar. Se tem uma coisa que tem que haver, existir na igreja, seja num contexto de liderança, num contexto de igreja total, a igreja tem que ter o mesmo modo de pensar. A igreja tem que pensar de uma maneira de coletiva, mas tem que ter um modo, tem que ter um mesmo propósito, um mesmo objetivo. A igreja não é um convite para que nós vamos viver uma vida individual e cada um buscar o seu próprio interesse. Mas a igreja é um convite para viver em comunidade, em família, e todos buscarem a Deus juntos. Cada um tem o seu projeto de vida, cada um tem o seu plano, cada um tem o seu sonho. Mas isso não pode gerar em nós divisão. Isso não pode gerar no meio da igreja divergências. Pelo contrário, a igreja tem que ter o mesmo modo de pensar. Então, quando um irmão pensa diferente do outro irmão, nós temos que orar, buscar a Deus e chegar em um objetivo, em um plano correto, certeiro. Mas, Léo, eu nunca posso discordar? Claro que vamos, muitas das vezes, discordar, né? Esse ano ninguém fez congresso, né? Esse ano ninguém fez festividade. Geralmente quando faz congresso, seja dos homens, das irmãs, dos jovens, há aquela questão. Ah, vamos decorar a igreja de azul? Ah, não, vamos decorar uma igreja de verde. Ah, não, de amarelo. Ah, vamos chamar o pastor local. Não, vamos chamar o pastor superintendente. Não, vamos chamar divergências que acontecem. Né? Vamos fazer a camiseta dos jovens preta? Não, vamos fazer azul. Ah, não, que tal nós fazer então azul e preta? Não, mas azul e preta não combina. Então essas divergências, irmão, corriqueiras, são comuns no meio de um grupo. O que não pode haver divergência no meio da igreja é acerca da sã doutrina. É acerca da pessoa bendita do nosso Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Espírito Santo. O que não pode haver divergência dentro da igreja é a ponto que a minha maneira de pensar fere você. E a sua maneira de pensar fere a mim ou fere ao próximo. Isso não pode acontecer. Porque a igreja não é clube. A igreja é família. Amém? Diga para o seu irmão, a igreja é família. Então nós somos a família. Nós temos que encontrar esse modo de pensar a qual o apóstolo Pedro fala. O que Lucas registra no livro de Atos? Quando o Espírito veio sobre aqueles homens que estavam todos reunidos, o coração havia unidade, a maneira de pensar havia unidade, o que eles estavam aguardando era a mesma coisa. Jesus, antes de ser crucificado, antes de ir aos céus, ele disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam todos revestidos de poder. Palavras de Jesus. E todos ficaram. Nem todos que ouviram, mas aproximadamente 120 homens ficaram ali. Obedeceram a palavra de Jesus. E todos estavam no mesmo propósito. Todos estavam esperando a mesma coisa. Todos estavam debaixo da mesma palavra. E aconteceu. Eu oro, irmãos, para que Deus venha fazer grandes coisas nas nossas vidas, grandes coisas nesta igreja, grandes coisas neste bairro através desta igreja, mas nós temos que estar no mesmo propósito, na mesma visão, debaixo da mesma palavra e todos de coração servindo o mesmo Senhor, e é Jesus Cristo de Nazaré. Então quando Pedro está falando acerca de igreja, de se relacionar, Pedro fala, olha, todos têm que ter a mesma maneira de pensar, Pedro fala, seja compassivos. Talvez na sua tradução tenha compaixão com os outros. Compaixão.
Nós temos que ter compaixão com o nosso irmão. Nós temos que manifestar isso um para com os outros. Esta compaixão. Você vê quando Jesus realizava muitos milagres, a Bíblia fala que Jesus se movia de íntima compaixão. Então nós precisamos ter compaixão pelo outro. Eu não posso olhar a dor do irmão e ser indiferente com a dor do irmão. Você não pode olhar a dor do outro irmão e ser indiferente. Querer achar culpa, querer achar qual semente que ele lançou errado, aonde foi o erro. Não, o nosso dever como igreja não é achar onde ele lançou a semente ou qual foi o erro. O nosso dever como igreja é ter compaixão. É estar com ele, é uma ação movida por amor, uma ação movida por compaixão, por graça. Então nós temos que ter compaixão pelos outros. Muitas vezes, irmãos, nós mais apontamos do que temos compaixão. Sabemos que toda atitude tem a sua consequência. Sabemos que toda ação tem uma reação. Sabemos que quando um erra ou o outro erra, isso vai gerar algo, vai gerar algum fruto, vai gerar alguma consequência. Mas não cabe a nós falar acerca das consequências que foi gerada. Não. Que muitas vezes nós queremos tratar de consequências e não estamos tratando da pessoa. Estamos querendo achar o porquê o erro aconteceu e estamos esquecendo de ter compaixão da pessoa em si. Então, pessoal, olha, tenham mais compaixão. É isso que a Bíblia nos ensina. Chore com os que choram. Nós temos que ter compaixão com os outros. Porém, a Bíblia também nos ensina a comunicar as nossas dores, a comunicar as nossas fragilidades, a comunicar aquilo que está nos magoando, nos ferindo, ou que está nos impedindo de caminhar. Porque muitas das vezes nós sofremos sozinhos, porque não comunicamos a nossa dor. E quando nós não comunicamos a nossa dor com o próximo, muitas das vezes, irmãos, não é o medo de ser julgado, mas é uma altivez, uma soberba que ainda há dentro do nosso coração, que nos achamos tão superiores, que não conseguimos compartilhar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo fala, olha, eu de sorte, eu me orgulho muito mais da minha fraqueza do que na minha força, porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Paulo entendeu que a fraqueza dele na mão do Senhor era a matéria-prima para a manifestação do poder de Deus. E quantas das vezes nós queremos ocultar a nossa fraqueza, vestimos uma capa de super-herói e estamos caminhando ferido e morrendo. Então não espere que o líder, que o irmão mais próximo, que o pastor, a pastora, qualquer pessoa que você tenha uma admiração, tenha uma revelação, uma bola de cristal, a ponto que ela vai saber o que você está passando. Não. Se a Bíblia falou que nós temos que comunicar, é que nós temos que comunicar. Cabe a nós falar. Porque quando você fala, você também é sarado. Quando você fala, irmãos, você traz isso para fora, você tira um peso que você está carregando sozinho há tanto tempo. Então as pessoas irão ter compaixão, mas cabe a nós também comunicar uns aos outros, comunicar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. O que Tiago fala? Olha, confesse os seus pecados uns aos outros, confesse o seu pecado, para que você seja curado. Curado. Ore um pelos outros, ore para que você seja perdoado, confesse para ser curado. Muitas vezes nós não nos sentimos curados, porque estamos guardando isso ainda só para nós. Mas o Senhor está nos ensinando, através da sua palavra, que nós precisamos comunicar. Que quando nos comunicamos, irmãos, tenha plena certeza que sempre vai ter alguém movido de compaixão para te auxiliar e te ajudar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é isso. É um amor que tem que ser movido através da ação. Eu tenho que ter essa maneira de pensar, eu tenho que ser movido por íntima compaixão. E olha o que Pedro fala, e que fraternalmente, amigos. Pedro está falando de uma amizade, fraternal. Quando nós olhamos o original da palavra fraternal, você sabe o significado dela, é isso de família, de irmão. Quando você olha para a igreja de Filadélfia,
Você vê que este nome foi dado em homenagem ao seu um irmão de um imperador ali, do tempo antigo. Fala, não, é meu irmão, eu vou colocar esse nome, né? Filadélfia, é fraterno, filhos, né? Irmão, amor de irmão, família, unidade. Então Pedro está falando que dentro da igreja, o seu amigo tem que ser amado como irmão. Como irmão. Então eu não posso amar o Marcinho apenas como um amigo, como um servo, um ministro. Eu tenho que amá-lo como irmão. O teu que está aqui, talvez não tenha afinidade com o irmão que está lá no fundo da igreja, no meio da igreja, mas ele tem que amar este irmão, este amigo, como um irmão em Cristo Jesus. É interessante que eu amo a minha irmã. Eu acredito que vocês têm irmão, que vocês amam seus irmãos. Sim ou não? Sua irmã é igual a você? Seu irmão é igual a você? Não é. É diferente, já ou não é? É diferente. A sua irmã, seu irmão, pensa de um jeito, pensa de um modo. Tem hora que ela faz coisas que você não gosta. Tem hora que ele faz coisas que você não gosta. Tem hora que você faz coisas que o seu irmão não gosta. Mas isso vai impedir você de amá-lo? Isso vai fazer você odiar ele? Isso vai fazer você cortar os vínculos com ele? Não. É família, é irmão. Entende, irmãos, que quando há uma falta, uma falha dentro da igreja, não é porque um falhou, um errou, que eu tenho que matar ele dentro do meu coração. Pelo contrário, eu tenho que continuar amando ele como um irmão. Se a igreja não aprender o amor, nós estamos em falta com Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Não tem como eu querer viver uma vida de igreja se eu não consigo amar o próximo. O apóstolo João vai falar que, olha, nós somos mentirosos. Dizemos que amamos a Deus e não conseguimos amar quem está do nosso lado, quem caminha com a gente. Falamos que amamos a Deus, a qual não vemos, mas temos dificuldade de amar aquele que nós vemos, que congrega junto com a gente, que levanta a mão, que antes da pandemia segurava na mão. Nós temos dificuldade de amar quem está do nosso lado e queremos falar de Deus, queremos pregar Deus. Mas a nossa vida está totalmente fora dos padrões de Deus. Então como eu vou falar de um Deus a qual a minha vida não encaixa no seu padrão? Porque Deus tem uma conduta para nós. Deus tem um reino para nós. E nesse reino existe ordem, existe diretrizes que nós temos que cumprir, que nós temos que viver. Então não cabe eu saber de Deus. Não cabe eu apenas saber que existe um Deus. Eu preciso trazer esse Deus para a minha realidade. Eu preciso trazer este reino para a minha realidade. Eu preciso fazer o que nós louvamos aqui. Ser cheios do Espírito Santo de Deus. Para viver uma vida diferente. Então é necessário esse amor fraternal dentro da igreja. Nós precisamos amar uns aos outros em nome de Jesus. Eu sei que eu nunca vou ter uma afinidade com um, como talvez eu tenha com outro. Não, mas eu tenho que amar. A nossa falta, muitas vezes, de afinidade ou de uma amizade mais próxima, não pode eu tornar você menos amado do que outro. Não, nós temos que amar com a mesma intensidade em o nome de Jesus Cristo. E Pedro fala, ama então o seu amigo como um amor de um irmão e seja misericordioso. Fala para o teu irmão, seja misericordioso, irmão. Ser misericordioso. Quando você pega a palavra misericórdia, o significado dela, a etimologia dela, você vê que está ligado a um coração que toca na miséria de outro. Um coração que toca na miséria de um outro coração, de um outro ser, de uma outra vida. Um coração que toca com cordas de amor uma miséria. Então, quando nós agimos com misericórdia, é quando o nosso coração vai tocar na miséria de alguém. Quando o nosso coração vai envolver com cordas de amor a miséria, a dificuldade, a adversidade de alguém. E quantas vezes nós encontramos pessoas que estão em situações tão difíceis e nós não conseguimos agir de misericórdia. É interessante você olhar para a parábola do bom samaritano, a qual nós titulamos, e é interessante um homem da lei, que conhecia a lei,
Ele chega e fala: Jesus, eu cumpro os mandamentos, né? Eu estou cumprindo com aquilo que a lei ensinou, amar a Deus, amar o próximo. Então ele fala: então viva, então você viverá. Mas Jesus, quem que é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? Quem que é meu próximo? É quem está à direita, é quem está à esquerda, é quem está à frente, quem atrás? Esse homem, doutor, ele fala: Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus termina a parábola dizendo: quem foi o próximo? Olha que interessante. O homem fala: Jesus, quem é meu próximo? E Jesus termina a parábola dizendo: quem foi o próximo? Ele diz que o sacerdote, quando ele viu aquele homem que estava ali machucado, sangrando, em uma situação difícil, o sacerdote passou de largo. O sacerdote se distanciou dele. O sacerdote poderia ajudar, mas nós bem sabemos, se nós olharmos para a lei, havia algumas regras na lei que o sacerdote não poderia fazer. Quando ele estava com a sua roupa de sacerdote, indo fazer o seu ofício, ele não podia tocar no sangue, não podia tocar nessa questão, se a pessoa está ali, por mais que tenha sido roubada, machucada, sangrando, o sacerdote não podia tocar no sangue. Então o sacerdote vai e passa de largo. E a impressão que dá quando nós olhamos de primeiro instante e olhamos só para a lei, é que o sacerdote foi fiel à lei, porque ele não tocou naquilo que não podia tocar. Mas nós temos que entender que a lei, quando ela se compara com o amor ao próximo é muito mais importante. Então não é que uma lei anula outra lei, ou uma lei é maior que outra lei, mas é que a maior preocupação de Deus não é o ritual que a igreja faz, mas é o amor que a igreja demonstra pelos outros, é o amor que a igreja demonstra pelo próximo. Aquilo que mais vale para Deus não é quanto você honra o Senhor com a sua oferta, os seus dízimos, o seu serviço, mas é o quanto você ama o seu próximo. O quanto você ama aquele que é o teu próximo. E o quanto você ama a Deus acima de todas as coisas. Então o sacerdote cumpriu a lei, mas foi infiel. Porque ele tinha o dever de ajudar. Porque a lei do amor é maior. A lei de amar a Deus e o próximo tem que prevalecer. A Bíblia fala também que depois o levita veio e passou de largo. Daí está subindo um homem, um samaritano, que não está no mesmo caminho. Está em um caminho diferente, mas quando ele vê aquele homem lá naquela situação, ele foi de encontro ao homem. O samaritano não fazia o mesmo caminho que o judeu, mas quando ele viu aquele homem lá, sofrendo, padecendo, ele foi ao encontro e ajudou. E Jesus termina a parábola dizendo: quem se fez próximo? Então não é quem é o meu próximo, é quem se fez próximo, de quem eu me faço próximo. Sabe, porque quando eu falo quem é o meu próximo, eu dou margem para eu não ter nenhum próximo. Mas a grande questão é de quem eu estou me fazendo próximo. É nós que se fazemos próximo. Nós estamos procurando o próximo para amar. E enquanto você procura, você não vai amar. Mas quando você decidir ser o próximo daquele que precisa, aí sim nós vamos mostrar o amor de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro está falando para a igreja. A igreja tem que ser uma igreja que se move em misericórdia. O nosso coração que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo tem que tocar na miséria de alguém. Eu não posso ver alguém lançado ao léu e passar de largo. Pelo contrário, o meu coração envolvido por essas cordas de amor tem que tocar. Tem que deitar o azeite, tem que deitar o vinho, tem que levar a um lugar seguro, tem que abençoar. Aí sim, nós vamos estar cumprindo o nosso papel como igreja. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É dessa maneira que nós temos que viver um com os outros. É essa a instrução que Pedro está dando para nós quando nos relacionamos entre nós como igreja. E ele finaliza dizendo isso: e que sejam humildes. Não adianta nós fazermos tudo isso que falamos aqui sem humildade. Porque eu posso fazer tudo isso aqui para ter um nome engrandecido. Eu posso fazer tudo isso aqui que nós falamos para receber benefícios, para receber algo de volta, para fazer uma satisfação própria, para subir em um patamar que eu julgo ter.
Então, quantas das vezes as pessoas ajudam não por amar, mas esperando algo em troca? Quantas vezes as pessoas fazem algo não é porque elas amam, mas porque elas querem um retorno? Né? Talvez neste tempo, espero que não tenha acontecido isso com você. Na verdade, espero que não tenha acontecido na nossa cidade. Mas nós bem sabemos que geralmente, né, neste período, né, de novembro, né, como foi agora, algumas pessoas recebem alguns favores. É tanque cheio, é cesta básica. Mas qual é a intenção? Ajudar? Não, não é. A intenção não é ajudar. A intenção é você digitar alguns números no dia da eleição. Então, o que moveu não foi o amor. O que moveu foi um interesse. E quando nós se movemos por interesse, Deus não está presente. Você pode dar o seu corpo, você pode dar os seus bens, você pode fazer tudo o que você for. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, se não tiver amor, não tem valor, não tem sentido, não tem propósito, porque o que valida o que nós fazemos não é o quão melhor somos, mas é o quanto há de amor. É isso que vai validar. Então que haja humildade, porque quando há humildade entre nós, irmãos, nós não fazemos para o nosso benefício, nós fazemos porque sabemos quem nos alcançou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De graça recebemos e de graça vamos dar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E Pedro continua dizendo agora. Pedro sai do relacionamento entre irmãos, entre igreja. E ele entra no relacionamento com as pessoas de fora deste contexto. Após ele falar acerca da humildade, fala, olha, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Agora Pedro está mudando o teor, Pedro está mudando a área de relacionamento. Pedro está falando agora de um inimigo. De alguém que não é amigo, de alguém que não levanta a mão e adora com você, mas de um inimigo. E Pedro fala, olha, não paguem o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. E aí mexe no meu e no seu caráter. E aí mexe comigo, aí mexe com você. Porque se há uma dificuldade dentro de nós, irmãos, dentro de mim, dentro de você, é nós pagarmos o mal com o bem. É pagar uma ofensa com um elogio. É pagar uma ofensa com algo positivo. Se tem uma dificuldade que está inserido dentro da nossa humanidade, e nós precisamos trabalhar isso todo dia, é entender que precisamos pagar o mal com o bem. Não podemos pagar a ofensa com ofensa. Ele está falando acerca dos inimigos. Sabe, seja um vizinho, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente. Independente de onde você estiver, se te pagaram ou se te fizeram mal, Pedro está falando, não pague com o mal. Mas se te ofenderam, não ofenda. Mas o que eu faço? Pedro está falando, olha, é como se Pedro dissesse para estas pessoas as palavras de Jesus. Quando baterem na sua face, vire a outra face. O que Jesus está falando? Olha, quando te desonrarem, aprenda a honrar. É isso que Jesus está falando. Não está falando de trocar tapa na cara. Mas a gente sabe que a cara é questão de honra. Né? Tapa na cara é desonra. Então diz, olha, quando ferirem a sua honra, não fira a honra de alguém. Aprenda a honrar. Quando a pessoa te desonrar, aprenda a honrar a pessoa. É isso que está nos ensinando acerca de virar a face. Mas o que é mais fácil? Honrar aquele que me desonrou ou também desonrar a ele? Interessante que quando nós estamos falando de família, de igreja, Pedro está falando de ação. Quando Pedro está falando de inimigo, Pedro está falando de reação. Então as nossas reações têm que estar fundamentadas em Deus. E para isso nós precisamos exercer o domínio próprio. Para isso a igreja tem que clamar ao Espírito Santo para que o fruto do domínio próprio venha se manifestar na nossa vida. Porque se tem uma coisa difícil é reagir de uma maneira positiva para algo negativo. Ou é fácil quando o patrão te humilha. Ou é fácil quando alguém xinga você. Ou quando alguém vai lá e deboche de você, fala mal de você, faz qualquer coisa para você, você fala, esse irmão é uma bênção, Jesus vai fazer a obra na vida dele. Será que nós fazemos isso? Ou será que nós fervemos por dentro e acabamos trazendo isso para fora?
e acabamos falando, muitas das vezes até mesmo agindo, agredindo, seja de forma verbal ou física. Ele falou, olha, acerca dos inimigos, não pague, né, no nosso linguajar aqui com a mesma moeda. Pelo contrário, faça de forma diferente. Mas e se alguém falar para você andar 2 milhas? Jesus disse, né, se você andou 1 milha e a pessoa te pediu para andar 2 milhas, ande 2 milhas. Isso vai trazer honra para você. Jesus está falando, olha, quando muitas vezes você vai entrar em situações que você não vai querer fazer, mas você vai ser obrigado, você vai ser conduzido, levado. Vão até mesmo tentar interferir no seu direito de ir, de escolha, porque eu escolhi andar 1 milha, mas Jesus disse que para evitar qualquer tipo de coisa, se pedir, eu tenho que andar 2 milhas. É isso que Pedro está falando para nós. Então nós temos, irmãos, que deixar a palavra nos moldar. A palavra não pode ser algo que você ouve apenas no domingo. Tem que ser algo que você venha se esforçar a praticar em o nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, Pedro fala, responda com palavras de bênção. Quando você for ofendido, quando falarem mal de você, responda com palavras de bênção. Para isto mesmo vocês foram chamados. Por que você foi chamado? Para ser igual? Não, para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Se não for para fazer a diferença, irmãos, não teria motivo, propósito de Jesus chamar a mim e a você. Não teria por que Jesus ter nos eleito, nos escolhido para viver de comum, como o mundo vive. Não, Ele nos chamou para viver de forma diferente. Ele nos chamou para andar na contramão do mundo. Se o mundo está indo nessa direção, eu vou em outra direção. Se o sistema está indo nessa direção, eu vou em outra direção. Se o mundo está ensinando que eu tenho que ser materialista, que eu tenho que ter, não, eu vou viver o que Jesus me ensinou, que eu tenho que abençoar, que mais importante do que ter é ser. Mas quantas vezes nós deixamos a vaidade tomar conta do nosso coração e nós achamos que o dinheiro é mais importante que o irmão? Nós achamos que o dinheiro é o que vai solucionar todos os nossos problemas. E o dinheiro pode até trazer coisas materiais, mas se a nossa vida não estiver estruturada no Senhor, as coisas materiais passam, corroem, são roubadas. Mas aquilo que nós construímos em Deus permanece para sempre, é para sempre. Então, em nome de Jesus, irmãos, não pague com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, responda com palavras de bênção. Para isso que nós fomos chamados, a fim de que venhamos receber a bênção por herança. Agora olha o versículo 10 juntamente comigo aí. Irmãos, inimigos, agora Pedro vai falar sobre a vida. Aquele que quer amar a vida. Olha o que Pedro fala. Aquele que quer amar a vida. Pedro está falando para nós que nós temos que amar a vida. Mas, Léo, Jesus disse que eu tenho que perder a vida. Jesus está falando em um contexto do seu eu, do seu ego, das suas vontades, das suas vaidades, de si mesmo, do seu eu pecador. Agora, Pedro está falando da vida em um contexto geral. Ele fala, você deve amar a vida. No contexto geral, acerca daquilo que Deus te deu como dom. Porque a vida é um dom de Deus para nós. Então, olha, você tem que amar a vida. A vida que Deus te deu, você tem que amar. E quantas vezes nós não amamos a vida que Deus nos deu? Quantas vezes nós murmuramos pela vida que Deus nos deu? Murmuramos pelos pais que temos, murmuramos pelo emprego que temos, murmuramos pelos relacionamentos que temos. E murmuramos, e murmuramos, e murmuramos. Se esquecemos que a vida é um dom de Deus. Então, olha, você tem que amar a vida. A vida que Deus te deu, esse dom chamado vida, você deve amar. Deve viver debaixo da vontade, daquilo que Deus tem para nós. Mas você deve amar a vida. Porque nós vemos o índice de suicídio, homicídio e tantas barbaridades acontecendo, porque as pessoas estão perdendo o amor pela vida, esse dom que Deus deu. Então pessoas tiram a vida de outra pessoa como se a vida não fosse nada. Não, a vida é um dom de Deus. E talvez você já pensou,
por algum momento, em tirar a sua própria vida. Mas Deus está mandando te dizer que a sua vida é um dom de Deus. Foi Deus que te deu. Você não nasceu por acaso. Não é obra do acaso. Não é um acidente. Não é uma aventura de um homem e de uma mulher. Não. Você foi eleito e gerado no Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. Então valorize a vida que Deus te deu em o nome de Jesus Cristo. Valorize isso. Não deixe que o mundo venha inserir pensamentos sobre a sua mente a ponto de você que venha perder a alegria de viver. Não. Olhe para o Senhor, se conecte no Senhor. E Ele vai te dar alegria para você viver e viver a vontade dEle em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ame a vida. Aí você vai ter dias felizes. Agora Pedro dá um alerta para nós acerca da vida. Fala para o teu irmão e cuidado, irmão. A língua é um problema, irmão. Pedro falou dos irmãos, Pedro falou dos inimigos, agora ele está falando da nossa vida como um dom de Deus, que nós temos que amar, e como nós vamos ter uma vida feliz. Nós vamos ter uma feliz quando a gente, Pedro fala, felizes, refreie a língua do mal. Olha, dá uma freada aí, irmãos. Dá uma freada. E quem tem que frear? Eu, você, todos nós. Ou se alguém falar que não, eu tenho domínio sobre a língua aqui, irmãos. Ele está fazendo hora extra, para você ter sido arrebatado já, né? Está fazendo hora extra na terra, que o Senhor te leve, né? Como levou Elias, como levou Enoque. E você, ou você, né, tá tão avançada a tecnologia que você deve ser um robô, então vamos levar para a NASA. Mas a língua é um problema, irmãos. A língua é algo duro de lidar com ela. A língua, Tiago vai falar sobre a língua no capítulo número 3. Depois você lê, medita lá. Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua. Fala, esse pequeno órgão que está escondido aí, ele é um problema. Ele gera coisas muito desastrosas. É um veneno. Tiago usa esse termo. Olha, é um veneno. É como um fogo. É como um fogo lançado em um lugar que aí tá seco, cheio de folhas, árvores secas, e de repente pega fogo em tudo. Quem não refreia a sua língua vive uma vida de tropeço, vive tropeçando, vive caindo. Então a língua é um problema. Mas Tiago fala sobre duas coisas. Olha que interessante, agora eu lembrei. Tiago fala assim, olha, os homens conseguem dominar as aves. Os homens conseguem dominar os animais terrestres, até os animais marinhos. Mas o homem não consegue dominar a sua própria língua. E não é verdade? Né? Você domina lá o seu cachorro, seu passarinho, né? Domina o que você tem lá. Tantas coisas dominamos. Mas a língua nós não conseguimos dominar. E Pedro está falando, olha, para você ter uma vida feliz, você aprender a amar a vida, você tem que aprender a dominar a língua. Daí Tiago vai falar sobre duas coisas. Tiago vai dar dois exemplos. Ele vai falar sobre o freio no cavalo e sobre o leme do navio. Então a língua, ela tem que ter direção. Se a nossa língua não tiver um freio, se a nossa língua não tiver ninguém ali no leme, cuidando, controlando, vai sempre dar problema. Não sei se vocês já andaram de cavalo, mas eu andei há muitos anos atrás. Né? Eu conheço alguns irmãos que já andaram de cavalo aqui. Eu já andei há muitos anos atrás, quando eu ia no sítio do tio Isaac, né? Tinha uma égua lá, eu e o pastor Varani, meu primo, a gente andava na égua, né? Uma égua na manca, sabe? E era terrível de andar com ela, irmãos, mas ela tinha freio. Né? Tinha freio. Então a gente conseguia ali manusear ela, né? Conduzir, ia para lá, ia para cá, ia meio manca, às vezes tropeçava, às vezes caía, mas ela ia onde a gente queria que ela fosse, porque tinha freio. Agora tinha um cavalo lá que ninguém entrava nele, ninguém montava nele. Uma vez o Júnior, filho do falecido tio Doca, ele foi tentar andar naquele cavalo lá e o negócio disparou. Sorte que ele caiu no meio do pasto lá. Porque um cavalo sem freio é um problema. E sabe o que Tiago fala? Uma língua sem freio é um problema. Não tem direção, irmãos.
Vai indo tudo que é canto, vai atropelando tudo. Atropela tempo, atropela o respeito, atropela o amor, atropela o carinho, atropela a admiração. Uma língua sem freio vai atropelando tudo. Um barco, o Tiago vai falar acerca de um navio sem leme, não tem sentido. Tiago fala, olha, um navio grande, ventos fortes vêm sobre ele para dar velocidade, mas o que governa o navio é o leme. Se não tiver leme, na primeira obstáculo que tiver no mar, vai dar de encontro, vai cair. E assim é a língua. Quando nós não temos o domínio, não temos o controle sobre a nossa língua, irmãos, no primeiro obstáculo nós vamos dar de cara. Vamos se frustrar, vamos ficar magoado, vamos ferir e vamos ser feridos. Então nós temos que aprender a dominar as nossas palavras. Eu vi isso há muitos anos atrás. E isso está vivo dentro de mim até hoje. E sempre eu peço perdão para Deus quando eu negligencio isso. Mas um certo homem disse, olha, as palavras quando estão dentro de você, você é senhor delas. A partir do momento que a palavra sai de você, você é escravo delas. Quando a palavra está em você, você domina ela. Você é o senhor da palavra. Mas quando a palavra sai de você, você é escravo dela. Você está à mercê daquilo que você falou. E é por isso que Pedro enfatiza, olha, dominem a língua. Daí Pedro fala, evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Algumas traduções, evitem que os seus lábios falem palavras dolosas, com intenção de defamar, com intenção de degrenir a imagem de alguém. Então, quando Pedro está falando, olha, você deve evitar no seu cotidiano de vida, não é no seu cotidiano de igreja apenas, não é com o seu inimigo, no seu cotidiano de vida. Pedro fala, evite falar palavras enganosas, evite ser movido por intenções de difamação, evite falar mal do seu próximo a ponto de difamar. E quantas vezes nós encontramos isso no contexto de igreja, no contexto de trabalho. Porque a impressão que o mundo tem é essa, que quando eu falo mal de alguém, eu vou me promover. Porque se eu falo mal do Gilson, lá dentro da prefeitura, eles vão cortar o Gilson e eles vão me colocar no lugar do Gilson. E isso muitas vezes entra dentro da igreja. Nós achamos que falando mal, a pessoa vai ser cortada e outro vai ser posto no lugar. Mas isso se chama pecado. É pecado. Você pode até alcançar o lugar que você queria, mas é pecado. Deus não está nisso. Não foi Deus que te colocou. E quando Deus não coloca, irmãos, não tem estrutura, não tem base, não mantém. Do jeito que sobe, desce. Então Pedro fala, olha, evite que a sua língua, que os seus lábios, falem palavras enganosas. Tome cuidado em você ser movido por uma intenção, uma motivação do seu coração em difamar alguém, em falar mal de alguém. É como se eu pegasse alguém, degrenisse a imagem de alguém para o Jean, para que o Jean viesse me colocar no lugar deste alguém. E Pedro fala, olha, cuidado que você pode passar por isso na vida. Se você passar por isso, descansa no Senhor. Mas não deixe que isso aconteça através de você. Fala para o teu irmão, nós temos que ser diferentes, irmãos. E por último, Pedro vai dizendo, afasta-se do mal e pratique o bem. Olha o conselho de Pedro que dá para mim e para você, no cotidiano da vida. Afaste-se do mal. Você sabe que não vai fazer bem, irmãos? Se afaste. Não seja teimoso. Se afaste. Você sabe que esse ambiente não vai ser bom para você? Se afaste. Não seja teimoso. Você sabe que é isso que você está conversando, está ouvindo, está falando, não faz bem para você? Se afaste. Distancie. Quantas vezes nós sabemos que este ambiente não é bom, mas a gente vai lá de teimoso. Sabemos que essa conversa não é boa, não é produtiva, mas nós estamos lá, deixando que as más conversações venham corromper os bons costumes. Então, olha, se afaste do mal, pratique o bem. Se afaste disso que você está vendo que não é bom, que vai prejudicar, que vai te afastar do Senhor, e aprenda a praticar o bem. Daí Pedro fala, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la.
Olha a ênfase que o apóstolo Pedro dá. Busque a paz. Mas não é apenas buscar, é se empenhar para alcançar. Ah, me perdoa, Jefferson. O Jefferson me perdoa. Não, eu fiz minha parte. Ele não perdoou porque ele não quis. Não é só buscar a paz. É se empenhar a buscar a paz. É fazer algo além. É fazer algo além do comum, além do natural. Além daquilo que nós estamos acostumados a ouvir e ver o mundo fazendo. Não é apenas buscar a paz. A paz falando de reconciliação. Paz, se reconciliar. Não ter indiferença, estar junto. Estar unido. Ter um sentimento que não venha ferir. Ter um sentimento que não seja indiferente. Mas um sentimento de companheirismo, de amor, de paz. Então Pedro está falando, olha, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Eu já falei isso. E eu acredito que você já falou isso, o exemplo que eu dei. Ah, eu pedi perdão, a pessoa não quis me perdoar, eu fiz minha parte. Né? Quem nunca falou isso, né, irmãos? Ah, eu fiz minha parte. Mas Pedro está falando para mim e para você. Né? Deus está falando para nós nessa noite. Mas não é apenas buscar, é se empenhar para alcançar. É se empenhar. O que Jesus disse? Quando você vir ofertar ao Senhor, se você lembrar que se você está em falta, ou que alguém está em falta com você, vá até essa pessoa. Reconcilia-te com ela. Peça perdão. E depois você volta a ofertar. Mas, Léo, é difícil. Não, é claro que é difícil. Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu conversando com o Gilson hoje, ele falou uma palavra-chave para nós. E que eu quero finalizar com esta palavra aqui. Acerca dos nossos deveres. De buscar a paz. Não apenas buscar, mas alcançar. Muitas vezes nós entramos no reino de Deus. Entramos na igreja. Entramos no ministério. Entramos no departamento. Por empolgação. Mas a empolgação é passageira. A empolgação ela vem, mas logo desaparece. Jesus nos chamou para ser disciplinados no reino de Deus. Tem que haver disciplina, irmãos. Tem que haver disciplina. Sabe quando você está empolgado? Qualquer hora é hora de orar. Quando você está empolgado, irmãos, qualquer ambiente é o quartinho de oração. Você está empolgado. Está empolgado, está alegre. Deus fez algo, Deus libertou, curou, abriu porta, fez alguma coisa, está empolgado. Daí você vai e faz. Mas a empolgação passa. E se você foi apenas empolgado, no dia seguinte, qualquer quarto vai ser simplesmente um cômodo. Vai ser simplesmente mais um ambiente. Mas tem que haver disciplina na vida cristã. Nós temos que disciplinar o nosso eu, o nosso ser. Temos que ser disciplinados na oração, disciplinados na palavra, disciplinados na consagração, no jejum, disciplinados no congregar, disciplinados nos reunir e congregar. Ah, mas então você é um robô? Não! É mentira de Satanás. As pessoas falam, se eu for disciplinado eu vou ficar um robô, vai ser mecânico. Não, vai ser mecânico se o seu coração não estiver em Deus. Mas se seu coração estiver em Deus, você consegue ser disciplinado e movido pelo Espírito, movido pelo amor de Deus. Então não viva uma vida de empolgação. O Evangelho não é empolgante. O Evangelho não é para te empolgar, não. O Evangelho é para você ser disciplinado, viver aquilo que Deus tem para você. Viver a palavra do Senhor. Viver aquilo que Deus falou para você viver. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, busque esses reconciliamentos. Esta vida que o apóstolo Pedro está ensinando para nós nessa noite. Com a igreja, com os inimigos e com a vida. Aí sim, nós vamos ver uma vida feliz, uma vida abençoada que Deus tem para nós em nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler o último versículo com vocês. O capítulo 12. Olha que Pedro fala. Porque os olhos do Senhor repousa sobre o justo. O olhar de Deus, o olhar do Senhor repousa sobre o justo. Repousa sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Pedro vai além. E os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida. E os ouvidos do Senhor
estão atentos à sua oração, ao seu clamor. Mas tem aqui, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Olha o que Pedro fala. Não fala que o rosto do Senhor está contra o ímpio. Não fala que o rosto do Senhor está contra o pecador. Fala que o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Pedro falou para eu e você se afastar do mal. Porque quando nós praticamos aquilo que é mal, aos olhos do Senhor, o rosto do Senhor está contra nós. Mas quando nós vivemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tenha plena certeza que o Senhor está te olhando. E o ouvido do Senhor está atento ao meu e ao seu clamor em nome de Jesus. E Deus não vai apenas ouvir, porque Deus ouve e Deus responde. Deus vê e se move de compaixão. E a minha oração é essa nesta noite, irmãos. Que a nossa vida venha estar em unidade com a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos ensinar a viver aquilo que Deus tem para nós. E eu creio que os olhos do Senhor estão atentos para mim e para você. Que o ouvido do Senhor está atento ao meu e ao seu clamor em nome de Jesus Cristo. E nós vamos disciplinar o nosso ser a viver isso que Deus tem para mim e para você. Porque o Evangelho não é um convite para você viver quando você está bem ou quando tudo está dando certo. O Evangelho é um convite para você viver dia após dia. Dia após dia. Mas hoje foi assim, dia após dia. Mas hoje eu estou bem, hoje eu não preciso. Dia após dia. É todo dia. Amém, meus irmãos? Que nós possamos construir uma vida diária com o nosso Deus. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus Cristo. O Ministério de Louvor vai louvar uma canção. Eu quero orar por você em nome de Jesus.